Maravilha, 6h01. Boa noite para você ligado aqui na 105. E agora nós estamos ao vivo também na nossa programação e também no nosso canal no YouTube. Então tá começando o nosso podcast de hoje, nosso primeiro do ano, né, Bruni? Boa noite para você também. Boa noite a vocês que estão ouvindo novamente, vocês que estão aqui assistindo no YouTube, né? É o nosso primeiro programa de 2026, né, Mário? Então, exatamente. Feliz ano novo para vocês, muita saúde, proteção nas viagens, prosperidade e muitos quilômetros de histórias. É o nosso primeiro programa na 105 ao vivo e nosso primeiro programa também no nosso canal no YouTube, nesse sabadão, dia 3 de janeiro de 2026. E hoje, Bruno, a gente tem um convidado especialíssimo. A gente pode chamar um cara de profissional, esse profissional chama-se Léo Mamoré. Ele que é lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Pedro Gomes, depois morou em Campo Grande e, para a nossa alegria, em 1991 virou nosso vizinho, né? Veio morar em Rondonópolis e está aí no transporte há 21 anos. Começou ali com o caminhão frigorífico, transportando verdura e depois passou para o pesado no Grupo Botuverá. Léo Mamoré é o nosso convidado de hoje. Boa noite, Léo Mamoré, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Mário. Boa noite, Bruni. Toda a audiência da 105. Sabe, seu coração bate mais acelerado. Uma rádio da potência, né, e da importância da 105 na nossa região. Sim. É muita alegria, Mário, estar aqui com vocês. E um abraço, uma boa noite para os meus amigos, todos os caminhoneiros que estão na estrada, que estão de férias. Em especial ali o meu amigo Zoca, o Kleber, Sombinho, Gildevan, Genismar, Zélio, tem uma turma enorme, o pessoal do TRR Botuverá. Um abraço a todos ali, meus patrões ali, todos eles, em especial o Felipe, que hoje é meu gestor também, né? Além de patrão, tá ali com a gente. Bacana. Muita alegria de estar naquela equipe hoje. Maravilha. Ô, Léo Mamoré, a alegria é nossa, porque eu já acompanho o seu trabalho há décadas, desde o programa Amigo da Estrada, quando era na TV aberta. E eu até falei para Bruno, Bruno, hoje nós vamos receber um caminhoneiro que ele é, digamos assim, politizado, porque é um cara que é antenado, ele vê muito material no YouTube, ele vê bastante, é um cara que sabe fazer contas, sabe tudo sobre transportes, economia, política, é um caminhoneiro antenado. E a gente quer esse tipo de gente aqui também, porque a gente tem muitos problemas no setor de transporte, mas alguém tem que dar opinião, falar, olha, eu acho que é assim, tem que ser assado, porque lá em tal lugar funciona e aqui nós precisamos também. Então ele é o cara. Isso é importante, viu? Não só a gente vê de fora, né, e ver como que tá dentro, né, do transporte. É uma visão que você vai trazer pra gente diferente, né? Sim. Bom, você veio para Rondonópolis em 1991. Como é que foi o seu começo? Como é que você entrou para o setor de transporte e se tornou caminhoneiro? Mário, eu já tinha contato com caminhões. Meu padrasto era caminhoneiro lá em Coxim, né? Eu era vendedor de peça numa concessionária. E eu gostava muito a gente viajava para Pantanal, depois ele veio trabalhar na carreta, aqui numa empresa de combustível, né? E a gente sempre viajava caminhão. E a gente foi ali adquirindo um certo conhecimento com ele. Uhum. Mas eu não pretendia trabalhar com caminhão, eu gostaria de ficar na área que eu estava. Mas houve um acidente de moto, eu passei alguns problemas bem difíceis na vida. Sim. E aí retornei para junto ali da minha família. E chegou um momento, né, veio minha filha e precisava ter uma renda um pouco melhor. Mais segura, né? Mais segura, e eu falei, vou pro caminhão, né? Eu já estava com a carteira aí. Mas eu não pretendia ir muito longe, não, né? E acabou que quando você entra, você vai pegando gosto pela coisa. E eu recebi auxílio na época do início da ATC, a psicóloga Fátima. Opa, legal. Você deve lembrar dela, né? Acho que hoje ela não trabalha mais com transporte, não sei, né, onde ela está atuando. Mas ela mesma me indicou o Botuverá. Na época, né, que eu estava saindo do Goiânia, ela falou, olha... Você começou como motorista no Goiânia, antes, né? Sim. Puxando verduras, é isso, Verduras. Sim, trabalhei muito tempo lá, o pessoal até mandou um abraço lá pro Mauro. Grande Mauro.
Verdurão dos Goianos, um abraço para vocês aí. Hernaldo Cabral, tem o outro que trabalha lá, agora me fugiu o nome dele. Mas nós queremos vocês aqui no programa também, porque a galera que transporta verdura também, uma rapaziada que faz a correria. Corajosos. Um abraço para vocês. Ô, Léo, aí você saiu do grupo e veio pro grupo da Botuverá? Sim, eu já tinha feito o curso do antigo guia volante ali no Posto Comboio, iniciou ali. Acho que o Miguel é o eterno diretor da ATC, né? Assim como o Adelino é o presidente de honra da ATC, né? Exato. Ele que formulou a ideia. Primeiro presidente. Primeiro presidente, acho que até hoje é o presidente de honra. Faz parte do conselho, É uma ideia muito boa, deu muito certo, né? Até tinha os caminhões, depois não deu certo mais os caminhões, mas continua aí a ATC com uma grande importância para o setor de transporte. E hoje também tem o CESENAT, que tem um simulador, tem alguns programas lá que ajudam bastante. Complementa. Bom, e aí, você veio para o Grupo Botuverá e do caminhão de verduras passou para dirigir um caminhão pesado, né? Não foi diretamente, Mário, não. Como é que foi? Eu iniciei no TRR, né, fazendo entrega nas fazendas mesmo, um caminhãozinho toco e tal, aí fui mudando. Minha ideia era ficar por perto. Aí acabou, fui pro truque, fui pro caminhão, fui para uma carreta, 3 eixos, no próprio TRR. E aí falei, quer saber, acho que já que eu tô nessa onda, vamos embora, né? Vamos pegar de uma vez. Vou conhecer o Brasil, entrei no graneleiro, fui rodar o Brasil todo aí e peguei muita experiência, aprendi muita coisa. Às vezes a gente acha que sabe muito da vida e a estrada ensina, viu? Coisa que a gente não sabia. E por falar em ensinamento, o que mudou assim nas estradas, além das tecnologias dos caminhões também? Mas há 21 anos atrás mudou bastante, né? Mudou, Mário, mudou. A área portuária, ela já era um pouco tumultuada, né? Mas hoje está muito mais. É muito difícil você chegar nos portos com os caminhões de 25, 26 metros, e aí fica muito complicado ali. A pessoa tem que ter um planejamento de viagem muito bom. O motorista hoje, para se arriscar menos, ele tem que planejar a viagem. Eu costumava chegar ali na Serra de Santos, quando eu descia lá, apesar que eu viajei mais com um caminhão LS para lá. Sim. Mas eu já dormia ali no início da noite, porque você chega lá embaixo, você pega congestionamento, é aquele risco de roubo, e aí a gente acaba evitando certos transtornos. Sai de madrugadinha dali, chega lá de manhãzinha, antes daquele trânsito, né, do horário de pico. É uma programação de viagem legal. Se naquela época você já tinha que fazer um planejamento, imagina nos tempos atuais, né? Exatamente, imagina hoje como é que tá, né? E não é só isso também, né? Tem muitos outros fatores que alguns melhoraram, outros pioraram, né? Nesse tempo, assim, 21 anos já, em algum momento você pensou em desistir? Já pensei em desistir. Teve um momento que as coisas estavam assim, mas fica difícil porque até para quem vai começar no transporte, é um caminho que quando você chega ali com 3, 5 anos na profissão, fica difícil voltar à sua profissão anterior, porque você já está com aquilo ali e as outras pessoas, né, os outros empregos, você já às vezes não está mais atualizado naquilo que você fazia. O tempo passou, né? O tempo passou e você foi pro caminhão. Então, aí é melhor você, dali para frente, vamos se atualizar aqui e vamos, né, lutar. Ao mesmo tempo de pensar, né, como é que eu vou fazer um currículo novamente? Como é que eu vou fazer um aprendizado, vou fazer um curso técnico, porque aí fica difícil. Hoje ainda está um pouquinho melhor com a internet, né? E veio a Starlink aí, está com um preço até bom, né? Os caminhoneiros estão conectados. Estão conectados. Ô Mamoré, quando você fala assim que em algum momento você pensou em parar e desistir da profissão, o que aconteceu naquele momento? Qual foi a causa que de repente deixou você desestimulado assim? Olha, Mário, a insegurança na estrada é o principal. Muita insegurança e a gente, assim, eu estava nas viagens muito longas também, né? E aí eu falei, vou dar uma pausa, vou ver também uma questão de rendimento. Aí foi quando eu fiquei fora da Botuverá 4 meses. Sim. Né? Eu até cheguei a ficar 4 meses. Aí dei uma analisada, vi aí, fiz uma experiência na outra empresa ali também, né? Não deu muito certo. Aí falei, não, vou mandar uma mensagem pro Nico. Era fim de ano, outubro, o Nico falou, não, vem pra cá, né? Já vou te registrar. E a gente começa mesmo, na época estava no grão, né? Sim. O começa mesmo em janeiro, né?
mas a gente já vai, né, te segurar aqui, a gente já vai readaptando de novo, né, e aí já faz agora, eu falei 15 anos, né, nessa nova etapa, mas já é 16 esse ano. Né, e a Botuverá é uma família, né? A Botuverá é incrível, incrível. Nos momentos que você precisa, eles deixam de ser patrão e passam a ser amigos. Verdade. Eles passam a ser amigos de verdade mesmo, o Adriano, o Adelino. Eu tive problema de saúde da minha filha, eu falei com o Adelino, Adelino, talvez eu não vou conseguir, vou precisar de um dinheiro. Ele falou, não, se você não conseguir, eu te ajudo, pode ficar tranquilo. Mas eu estava no TRE na carreta 30 mil litros, mas se tivesse meio parado lá, eu pegava um caminhão graneleiro, viajava e, graças a Deus, custeei sem precisar. Amém, né? Quando você fala de insegurança, o que precisa para melhorar, para que o caminhoneiro possa ter mais segurança e que a gente possa estar brigando juntamente com as autoridades para que essa insegurança diminua, porque realmente hoje o caminhoneiro é difícil para transportar, porque o fluxo de caminhões muito grande, muito mau motorista também no meio, e na hora de dormir, descansar também, não consegue dormir direito, né? É mais ou menos por aí, Léo? Fique à vontade para você apontar o problema, mas também você, de repente, dá uma sugestão aí para que a gente possa resolver ou amenizar o problema. Mário, a insegurança na estrada, primeiro tem a insegurança do trânsito em si, que é a conservação das vias, mesmo rodovias pedagiadas, muito bem, né, estruturadas, às vezes na época da chuva gera muitos remendos, e esses remendos são perigosos. Não é, tá arrumada a rodovia, não tem buraco, mas esses remendos são perigosos. É necessário reduzir a velocidade, principalmente em época de chuva. Que é a nossa situação atualmente, na época de chuvas, né? Sim. Aqui em Mato Grosso, dezembro é muito chuvoso. E também tem uma insegurança que ela é, assim, ampla para todos. Sim. Né? A insegurança da rodovia é a exclusividade do motorista, porque é a vida dele que está ali, é a vida de terceiros que está ali. Então tem que tomar muito cuidado, muita responsabilidade. Agora, a insegurança, por exemplo, num pernoite, ela é inerente a todos envolvidos no transporte. Porque uma peça de caminhão, nós temos módulos e outras peças que são caras, 20 e poucos mil. Então, nosso patrão sai no prejuízo. Às vezes roubam objetos pessoais do motorista, roubam carteira, dinheiro, e isso é um prejuízo muito grande. E isso, então, poderia fazer-se uma união, como a gente, né, desde 2014 a gente fala muito sobre isso, né, a união desses pontos para ter uma luta conjunta, acho que tem um resultado melhor. Juntar os patrões, juntar o sindicato laboral, né, juntar também a ATC, que é uma associação aqui nossa muito importante, que tem uma força muito grande. Sindicatos também, né? Sindicatos de todo o país. A gente fala do nosso aqui porque o nosso sindicato ele é muito forte. Sim. Né? Até hoje tem o Afonso lá e tem o Gildevan. O Afonso, na eleição passada, foi me apresentado pelo Gildevan. A gente tem uma amizade muito grande com o Gildevan, tem uma consideração muito grande com ele, que na época que eu entrei na Botuverá, ele também trabalhava lá. Esse ano, o 2025, no final do ano, teve eleição, né? Os dois tiveram concorrência um com o outro, e o Afonso se reelegeu para mais uma temporada, né? Então, Mário, na primeira eleição eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, né, poxa, o Gil tem um conhecimento muito grande de estrada, o Afonso estava até estudando para direito, deve ter concluído o curso. Pensei, vai dar uma boa, né, dupla aí para ajudar. Uma dupla que vai favorecer, né? Mas a gente respeita a decisão de cada um, respeita a decisão do Gildevan, ele tem as razões dele de se afastar, né, e querer ter um caminho próprio. E, infelizmente, né, para ele, seguiu o Afonso. Mas a gente também espera que o Afonso consiga trazer, né, não é por causa de uns... Consiga fazer um bom trabalho, né? Faça um bom trabalho, que é o importante, né? Exatamente. Ô, Bruno, fique à vontade para você, de repente, fazer perguntas aí, tá? Não, tô ouvindo aqui. Ô, Mamoré, a gente estava conversando em off no outro dia e você falou, assim, de soluções, né, que a gente poderia estar apontando aí para melhorar o setor de transporte como um todo. Você acabou de falar da segurança, mas tem outros pontos também que o caminhoneiro sofre e que eu acredito que com a sua experiência, de repente, você pode estar apontando aí algumas soluções para a gente melhorar o setor, né? Mário, eu quero enaltecer aqui um pedágio, até gravei, fiz um videozinho, tenho aqui, um pedágio chegando em Nova Mutum, para quem vai ali Santa Rita do Trivelato, sentido Nova Mutum, são 100 quilômetros. Quando você chega no pedágio ali, um pouquinho antes, você tem um pátio de um estacionamento, né, da rodovia, do pedágio ali, muito bacana.
Me parece que eu passei em outro também, mas foi lá em cima, vindo de Ipiranga, parece que tem outro lá. Sim. Eu acho esse projeto, esse tipo de ação, muito importante para a segurança do caminhoneiro. Sim. Se a cada 2, 3 pedágios você fizesse um ponto de parada, né, bem iluminado, bem estruturado, segurança, né? Uma água gelada, um banheiro onde o motorista pode chegar, tomar um banhozinho ali, né? Banheiro decente, a gente está falando. Né? Isso ajuda muito, né? Tanto na qualidade de vida do caminhoneiro, quanto também na segurança. Porque tem muitos caminhoneiros que trafegam sozinhos, né? Mas tem alguns caminhoneiros que levam a família, levam a esposa, um filho, e às vezes, em alguns pontos de parada, a mulher do caminhoneiro se sente até constrangida em frequentar certos banheiros, porque são verdadeiros banheiros vergonhosos, né, Mamoré? Aí é complicado, né? Muito. O descaso, a gente é muito esquecido, e como a gente está falando, a gente gostaria que os políticos despertassem para a questão do voto em trânsito para o caminhoneiro, porque muitos políticos não têm interesse em ajudar a categoria, porque eles não veem um retorno, né, do voto. E a gente entende, o político ele precisa do voto para se manter ativo na política. Sim. E hoje a gente tem muitas tecnologias, leitura facial, né, temos a própria biometria, né, e isso poderia, né, ajudar a gente a fazer um voto em trânsito. Exatamente. Que a gente só justifica, né? Porque a maioria nas eleições, enquanto muita gente para, porque é feriado para votar, mas os caminhoneiros não param, eles estão na rodagem, e muitas vezes os votos deles são esquecidos e ninguém lembra que o voto dele também, ele precisa votar enquanto pai de família, enquanto cidadão, enquanto profissional, ele também gostaria de estar apontando esse ou aquele candidato, né? Exatamente, Mário, exatamente. E a gente falou agora de banheiro, a gente gostaria também de pedir para alguns postos ter bom senso com a gente, com a família da gente, né? Porque uma vez eu vinha, posso contar uma história ali? Agora! Então a gente vinha ali, lá de baixo, de Vitória, no Espírito Santo, chegando ali em Belo Horizonte, estava eu e um colega, eu queria parar antes, né? Que eu já sei como é que é, eu falei, para esse posto tem mais estrutura, ele falou, não, a gente adianta, passa ali tudo, né? Dorme lá do outro lado. E fomos, a gente estava com 2 caminhões, né, 25 metros, que tem restrição à noite, era pista simples, a 262 ali era simples. Sim. E a gente chegou do outro lado, o primeiro posto a gente já encostou, já estava bem escuro, e temos o pernoite ali, já bloqueia automático, né, o sistema de rastreamento já bloqueia assim que você dá pernoite, e fomos para tomar um banho. Rapaz, passamos pelos frentistas e falaram, você vai tomar banho aonde, motorista? Ué, não tem um banho? Aí ele falou, não tem. Nosso patrão mandou isolar, e isolou, colocou o tampão, a gente foi lá na lanchonete, também estava com tampão. Nossa. Tivemos que fazer um banho de gato ali na corote. Não, você não está entendendo, porque quando ele fala assim, que o rastreamento já bloqueou o caminhão, não é você, de repente, voltar, ligar o caminhão e pegar a estrada e ir até o próximo posto. Para tudo, né, Mamoré? Para tudo. Uma pela lei, né? O caminhão fica bloqueado. Se a gente, mesmo que a gente ligue na empresa, né, eles têm bom senso, poderiam desbloquear o caminhão para a gente ter o próximo posto. Mas pela lei, se a gente encontra uma viatura da polícia ou algum policial... Está sujeito à multa, né? Já... Agora, quando você falou nesse ponto, eu quero lembrar daquela situação que teve o ano passado, daquele caminhoneiro, se não me fala a memória, foi no estado de Vitória, que um caminhoneiro parou, o caminhão também ficou bloqueado, e como ele não parou para abastecer, se bem que a empresa disse que ele já abastecia lá, só não abasteceu naquele dia. O caminhoneiro foi agredido, jogado de dentro para fora do caminhão, bateu o rosto na calça. Você lembra desse caso aí, Mamoré? Lembro, Mário, foi muito divulgado nas redes sociais, acho que até a grande imprensa divulgou, e foi um fato realmente muito triste para nós. A gente sentiu a dor do colega, ele parou ali, ia pernoitar, a empresa abastecia no posto. Já era cliente do posto, né? Sim, e ele não precisava abastecer naquela viagem, né? E aí encostou para pernoitar e queriam obrigar ele a abastecer. Talvez até não cabia mais nada de óleo, não sabe, né? E ele foi para dentro da cabine e arrancaram ele de dentro da cabine, jogaram no chão, machucou. Me corrija se eu estiver errado, mas o caminhão dele estava igual o teu ali, já estava bloqueado, não podia arrancar de uma vez para outra, né? Sim, ele precisaria de uma permissão. E muitas empresas, como o rastreamento não é feito pela própria empresa, não libera. É a seguradora e pronto.
Esse caso aí, Mamoré, foi um caso isolado ou ele acontece sempre no dia a dia do caminhoneiro em todo o Brasil? Mário, esse caso chegou ao extremo, chegou a esse ponto, né, de agressão e tudo, mas há casos parecidos, né, que não chega a esse ponto. Há uma certa desavença, fica naquele conflito, mas não se enfrentam a esse ponto. Ou o posto recua, né, ou o motorista recua. Então a gente precisa que os postos de parada, os postos de combustíveis, tá certo que é uma empresa comercial, mas ele tem que ter o respeito pelo profissional, porque ali é um pai de família que está trabalhando, né? Tudo que ele quer é descansar, tomar um banho para poder dormir, continuar o trabalho no outro dia. Agora, Mamoré, tem alguns caminhoneiros, hoje, Bruno, nós devemos ter o quê? Uns 3-4 milhões de caminhoneiros em todo o Brasil, né? Sim. Aproximadamente. A maioria, vou contar aí 99%, são profissionais da alta qualidade, são profissionais maravilhosos que realmente têm família, que fazem cursos e que são qualificados. Mas tem aquele 1%, né, que às vezes bagunça, né, e acaba sujando a imagem do caminhoneiro. Mamoré, você que é profissional há 21 anos, como que o caminhoneiro tem que poder fazer para melhorar a sua conduta e a gente mudar essa imagem diante da sociedade? Mário, eu acredito que uns 3%, e é uma questão de consciência. Enquanto não trabalhar a consciência, a pessoa não desenvolve. Tipo a velocidade, por exemplo, você vai lá e impõe a velocidade da via para o caminhoneiro, ou a velocidade da empresa, que às vezes a via é 90 por hora, mas tem empresa que impõe 75, outra impõe 80. Mas esse caminhoneiro, se ele não tiver a consciência, ele vai chegar nos trevos, ele vai fazendo uma velocidade mais alta para aproveitar um pouco mais. Sim. Ele vai chegar num lugar sinuoso, ele vai fazer arriscando mais. Vai chegar num trecho de serra, ele vai arriscar mais. Então, o que manda é a consciência. Ele vai chegar, tá chovendo, eu posso andar 75 por hora. E vai arriscando, sendo que às vezes é necessário colocar uns 60 por hora no trecho onde ele está. Então a gente pode pedir para que todos os caminhoneiros sejam mais unidos também, né? Que um respeite o colega, porque no dia a dia a gente vê também que alguns colegas acabam sendo deselegantes com o outro, principalmente na fila quando está puxando, né? Em vez de ser parceiro, acaba sacaneando o próprio caminhoneiro, o próprio colega. E esse 1% que eu falei, tem muita gente que acaba usando algum tipo de anfetamina, né? Algumas substância não permitida, o que acaba sujando a imagem dos 99%, né? Tem esse tipo de gente, né, Mamoré? Ou não? Verdade, Mário, tem, mas assim, eu quando vejo que tem indícios, né, de que a pessoa, né, não usa essas coisas, eu já me afasto. Minhas amizades ali na estrada são, não que eu tô aqui, né, dizendo que essas pessoas não merecem um tratamento digno, merece atenção, merece todo o cuidado, né? Mas ele está sim suscetível a atitudes que ele não controla, né? Porque a anfetamina, ela tira um pouco da cognição, né? O caminhoneiro é bicho louco, é o único profissional que eu vejo que às vezes ele usa alguma substância para trabalhar mais, né? Sim. Então eu fico chateado quando alguém xinga um caminhoneiro porque fala, não, meu amigo, por mais que ele está usando alguma substância, ele só quer trabalhar. E como o frete às vezes é baixo, o rendimento às vezes é baixo, ele usa alguma coisa para poder rodar 2-3 dias. É errado, mas ele só quer trabalhar, né? Então assim mesmo a gente tem que ter um respeito por ele, né? Sim, Mário, sim, a intenção é boa, é produzir, né? Tá ali levando um sustento melhor para sua família, levando um dinheiro extra, investimento em alguma coisa na família, né? A intenção é boa. Mas é o que eu te falo, é a questão da consciência também. Sim. Eu conheço muitos colegas que trabalham muito mesmo, rodam muito e não precisam tomar nada. Consciente. Cuida da saúde, né? Se brincar, eu que durmo bastante, no outro dia tô mais sonolento que eles. A gente precisa se cuidar, né? O caminhoneiro, principalmente, que está na estrada, às vezes se alimenta mal, dorme mal. É preciso rever isso aí, né? E é uma decisão de cada um, né? É uma decisão de cada um, Mário. E outra questão, até eu estava lembrando, comentar, né, sobre os veículos, né? Existem hoje uma grande diferença de veículos. Você pode ter um rendimento melhor quando você tem um caminhão mais potente, com um freio motor, é essencial você ter um freio motor bom nos terrenos, né,
com bastante declives, né? E isso faz uma grande diferença no final da viagem. Um caminhão com motor eficiente é pensar em segurança. Acho que até as leis deviam pensar, ouvir mais o estradeiro que está ali na estrada. No front, né? A gente, querendo ou não, nós somos um pouco desprezados, né? Às vezes, pela maneira de ser, pela maneira de falar, desprezam muito a nossa opinião. E até muito mesmo, às vezes, por não cobrar também, né? Não cobrar também, exatamente. Mas a questão de freio motor, quando você fala hoje no veículo hoje mais vendido há um bom tempo, o que os motoristas gostam nele, né, que é o freio motor, sistema de freio. Você vai descer uma serra, por exemplo, 13 quilômetros de serra, você desce com as carregado, isso. Você desce com as duas, três marchas mais altas e pisa no freio muito menos do que um outro que vai descer com as 3 marchas abaixo. O desgaste é menos, né? Com um freio motor ruim. Eu já cheguei a ponto de ter que voltar várias marchas no meio de uma serra, tava tudo fumaciando lá para trás, né? Se eu tivesse com um caminhão com freio motor eficiente, tinha ido normal. De boa, né? De boa. Ô Bruno, fica à vontade, eu ia falar assim, a gente vive a era de caminhões muito tecnológicos, né, e acredito que cada vez mais vai vir mais tecnológico. Se você acredita que a tecnologia, ela traz um pouco mais de cobrança para o motorista, ele tem que estar mais atualizado sobre como funciona o veículo, mas o que você acha sobre isso? Bruni, existe muita tecnologia útil, mas também tem muita tecnologia inútil. E assim, a tecnologia útil ela é muito bem-vinda, tem ajudado, né, tem trazido dados ali importantes para o caminhoneiro estar observando e dirigindo, apesar que nem todos se interessam, né? É importante falar isso também, né? Fazer uma leitura do manual. Eu, por exemplo, se eu pegar um veículo diferente do que eu trabalho, de outra marca, eu vou ter que analisar, ou alguém me instruir. Mas você receber a instrução de alguém nunca é completo. Sim. Né? Até pelo tempo que cada um tem, pelo número de funcionários que as empresas têm, eles não conseguem passar tudo que um caminhão tem de recursos. E são muitos recursos úteis, principalmente fora de estrada. Sim. Né? Quando você está numa estrada muito ruim, você precisa saber todos os recursos do caminhão. De repente você fica enganchado numa serra aí simplesmente por não conhecer totalmente a máquina. Às vezes só falta de apertar um botãozinho, né? Você configurar ali, cada caminhão você configura de uma forma. E eles têm muito recurso, os caminhões hoje em dia. Sim. O tempo é curto, mas eu gostaria de saber, já que você está na estrada há 21 anos, é uma família de caminhoneiro, e você me falou que tem já alguns sobrinhos também entrando na área. Como é que você vê esse mercado aí de motoristas? Como é que se você aconselha ou não aos jovens entrarem também na profissão, né? A gente renovar a frota, mas também renovar os motoristas, né? Porque muitos estão envelhecendo, já estão se preparando para a aposentadoria e a gente precisa oxigenar esse sistema também, né? É uma boa, você indicaria então para o seu sobrinho ou um filho entrar na profissão? Mário, vai depender muito do jovem hoje, qual é as oportunidades que ele tem. Se ele tem uma oportunidade boa, né, de alguns, beleza. Se ele está um pouco sem oportunidade, né, o caminhão é uma boa opção. Mas não venha pensando que é aquele sonho do Pedro e Pino. Não é isso. Né? A estrada é mágica. Não, a estrada ela é muito gostosa quando você está dirigindo, né, tá ali numa viagem longa, é gostoso as paisagens, locais. Você tem a oportunidade de ir numa praia, né, com a sua família. E é muito bacana. Mas você tem que suportar também as coisas ruins. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem o lado ruim. Você tem ali, tá aguardando para descarregar num tumulto, né? Muitas empresas não tratam o ser humano, né? Vamos dizer assim, não é nem o motorista, é o ser humano. Né? Aí você tem que suportar essas coisas, né? No embarque, no desembarque. E, enfim. As paradas é mais complicado, né? As paradas é mais complicado. O bom se fosse ficar só viajando. Só rodando. Só rodando. ou rodando ou em casa, né? Seria o ideal. Como é que o gaúcho fala? É carregar e descarregar, né? Esse seria o ideal, né? Você chegar e perder no mínimo de tempo no carregamento e descarga. Outro dia a gente estava conversando aqui com o Miguel Mendes, ele que faz parte do Setcar, que representa os transportadores. Segundo o Miguel, hoje um motorista qualificado, dependendo da carga, dependendo do trajeto, ele consegue ter um bom salário. Procede essa informação, Mamoré? Você que está ali no dia a dia? Mário, as empresas, elas, assim, variam muito. Varia, né? E varia muito a operação que o motorista vai fazer também. Correto.
Mas uma empresa que se estruturou, que planejou ali, tem bons fretes, né? Ou tem um frete um pouco menor, mas é contínuo. Sim. É nos 12 meses do ano, nos 11, né? Porque o motorista vai pegar um de férias, ele vai ter um bom salário. A gente estava conversando aqui, né, Bruno? E o Miguel até comparou o salário de um motorista hoje, conforme o trajeto, conforme a carga, né? Mas tem muitos profissionais da cidade que não estão ganhando um salário merecido ou igual do caminhoneiro hoje, né? Tem caminhoneiro que chega a ganhar 5, 6, 7, 8 mil reais ou até mais, dependendo da carga. Isso, você concorda com isso ou não? Sim, tem até mais. Conforme a operação, passa de 10 mil até. Sim. E é um bom salário. É um ótimo salário. Que a gente colocando assim em comparação com alguns profissionais que trabalham no comércio, né? Sim, com certeza. Apesar de que as horas trabalhadas desse motorista vão ser mais também, mais, né? Bem maior. Ele vai estar mais fora de casa, né? Tem aquele desconforto de não estar na casa dele, banhando todo dia, né? No seu banheiro, que o pessoal da cidade tem, né? Tem água quentinha, né? Água quentinha é bom demais, né? A cama larga, que nem a galera fala, né? Mas o caminhão também tem melhorado a tecnologia e nesse ponto os caminhões vêm mais confortáveis para você também. Não compensa, não é a casa, mas fica mais tranquilo também, né? Mário, deu uma melhorada. Tem uns caminhões com teto alto, né? Com maleiros, isso ajuda bastante, né? A organização dos objetos, dos pertences. E agora, o que a galera reclama muito, e com razão, é a largura da cama, de dormir ali. A largura continua desde lá da antiguidade até hoje, a mesma largura. Né? Isso é uma coisa que nós vamos discutir, inclusive uma hora, Bruno, vamos trazer alguém da PRF, porque outros dias eu vi uma matéria, um conteúdo que o caminhoneiro mexeu na cama, alterou a cama e pediu para o tapeceiro fazer uma cama maior. Às vezes até tira o banco do carona. Eu não sei se era fake news ou não, mas o pessoal foi fiscalizar o caminhão e pediu para o cara tirar aquela cama que não era o tamanho oficial do caminhão. Então vamos até colher mais informações, porque a nossa ideia é melhorar a qualidade de vida dos caminhoneiros. Sim. Né? Eu acredito, Mário, porque tem muito policial que é muito bacana, tem bom senso, entende a vida da gente na estrada, mas se você pegar um policial que já é meio rigoroso num dia que ele não dormiu bem, ele vai ver detalhes mínimos ali no caminhão e vai ter incomodação, vai ter multa. Bom, ô Bruno, se você tiver mais alguma coisa, você fala com o Mamoré, porque o nosso tempo já está esgotando, mas Mamoré, me diga uma coisa, nesses 21 anos aí, você é feliz na profissão que você escolheu? Você quer continuar mais tempo? Ou você já quer se ir organizando aí para parar? Deixa eu só emendar com a pergunta do Mário, para você fazer uma respostona só. Se você pudesse se aconselhar, assim, o Mamoré do passado, que conselho você daria, assim, na sua profissão? Você faria, não faria? Tá tudo bem? Vou continuar assim? Amém? Olha, hoje, graças a Deus, com o tempo, com o relacionamento, a empresa que eu tô, magnífica, né? E eu cheguei ali a estar numa função, né? Desempenhando ali um trabalho muito bom, muito bom. Espero poder continuar ali na empresa até eu me aposentar e depois de aposentar, se puder ou se for conveniente para mim, para eles também, né? Continuar, porque tem muitos lá que continuam. Sim. E a aposentadoria hoje a gente sabe que, né, a gente tem um certo padrão de vida, quando você aposenta, reduz muito, né? E aí muitos optam por continuar trabalhando, estão em boa saúde, né? Tem bom conhecimento, né? Do trabalho que faz e continuam trabalhando. Eu pretendo sim chegar ali e conto com a compreensão e ajuda da Botuverá aí comigo, né? Mas eu também me esforço para sempre estar entendendo, estar atualizando, né? Me aperfeiçoando com os caminhões. Fundamental em qualquer profissão, né? Sim, você tem que estar sempre buscando os conhecimentos atuais. Uma hora você vai ficando para trás e vai chegar um caminhão ali que você não vai conseguir nem sair do lugar, né? Mamoré, fique à vontade para de repente você falar alguma coisa que eu esqueci, ou a Bruno também esqueceu de perguntar ou de abordar. Você é nosso convidado especial aqui, você pode ficar lá o que você quiser, ou se você lembrou de mandar mais uns alôs aí pra galera da rodagem, porque eu sei que você vai ser cobrado. O microfone é seu, fique à vontade. Ok, Mário. Muito obrigado, muito bom. A gente, assim, fez um pequeno comentário de cada coisa da estrada, talvez ficou alguns que seria importante a gente falar mais pra frente, né? Não, vamos estar sempre juntos. O projeto tá só começando, ou recomeçando. Agora repaginado, mas
A ideia é ter você aqui, outros caminhoneiros, outros profissionais também do setor aqui. A gente vai conversando, vai trocando ideia, vai cobrando um, cobrando o outro, e a gente, quem sabe, consegue melhorar de alguma forma, né? Mário, só voltando um pouquinho aqui, eu mandei um grande abraço para os patrões, né, todos eles, e esqueci das patroas. Opa, agora. A gente tem muitas patroas trabalhando lá com a gente. Inclusive na Botuverá, nós entrevistamos o Nico e o Adelino, a primeira geração estão se aposentando e agora está vindo a segunda e a terceira geração, no qual incluem várias patroas, né, várias mulheres chefiando também, né? Tem lá, e elas põem a mão na massa mesmo e resolvem as coisas também, que né? Bom, né? E tem liderança. Um abraço para elas então, né? E, enfim, Mário, os meus amigos aí que eu esqueci, peço perdão, mas estão todos mencionados aqui nesse último abraço, tá? Em consideração novamente especial ao Clebson, ao Binho, ao Zoca ali, que sempre foram meus parceiros de viagem ali, a gente tinha uma boa afinidade, grandes histórias aí das viagens. Também tem os pessoal que saiu da Botuverá, né? Compraram seus caminhões. Os autônomos aí também, Mauro, tem uma importância grande na cidade. Aqui o Lebrão, o Al Capone, o nosso amigo Zoca, né? E outros, tem também nós conhecemos ele mais por apelido. Pelo QRA. Aí para lembrar o nome, você tem que pensar uns 3 minutos. Pode falar o QRA aí, tranquilo. O Bico de Jaca, Eronides. Grande colega também, de Paranatinga, comprou seu caminhão, sucesso, graças a Deus. Maravilha. Ô Mamoré, e a gente vai estar aí cada vez mais conectado com os amigos da estrada, e a gente quer vocês aqui mais vezes, tá? Não só você, outro caminhoneiro também, que tem uma outra opinião, que tem uma outra sugestão, já fala com ele, já passa o nosso contato, porque a gente quer esse contato aí, né, Bruna? A gente quer os amigos da estrada junto. Unir todo mundo, né? Eu esqueci de um detalhe, eu não conversei com você em off, mas a sua mãe tinha um restaurante aqui na saída para Cuiabá, que era uma comida maravilhosa. Continua lá com o restaurante ou parou? Continua, Mário, continua. Só que agora tá só no almoço. Né? Ela... Pode passar o endereço aí, porque comer bem não interessa, viu? Sim, é ali do lado do Posto Esplanada, saindo para Cuiabá, tá ali um ambiente bem simplesinho, mas um atendimento muito agradável. Quiser tomar um cafezinho lá com a dona Lourdes, seu shake. Um abraço aí pra dona Lourdes, seu shake, porque eu sei que muitos caminhoneiros, assim como nós, né, Bruno, a gente gosta de simplicidade, mas a comida tem que ser boa. E como é que é o nome do restaurante lá mesmo? É Cantina Vó Lourdes. Cantina Vó Lourdes, saída para Cuiabá, logo depois do trevo aqui, né? Depois do posto do Esplanada, isso, né? Isso, faz divisa com o muro do Esplanada ali. Passa lá que a comida lá é boa, só no almoço, de segunda a sábado ou segunda a sexta. Segunda a sexta. Você vai gostar, passa lá, amigo caminhoneiro. Amoré, obrigado pela sua participação, meu irmão. Que Deus te acompanhe, o ano está começando e que você seja muito feliz aí com a sua família, com os seus amigos e que seus projetos se realizem e que 2026 seja um ano maravilhoso para você e para todos, tá bom? Obrigada, né, por aceitar o convite, viu, Léo? Obrigada por vir aqui e conversar com a gente sobre esses 21 anos de história. É muita história, né, Mário? Não deu tempo pra gente conversar sobre tudo, mas não vai faltar oportunidade. Ele deu uma pincelada, assim, então foi uma honra ouvir e dar esse espaço para vocês. A gente tá sempre aqui para poder ouvir vocês da estrada, debater, né, Mário? Trazer esse conhecimento, porque a gente se enriquece quando a gente ouve, né? É alguém que está no dia a dia, no front, sabe como é que funciona, sabe onde é que estão os defeitos, os problemas, mas também sabe apontar como resolvê-los, ou como pelo menos tentar amenizar a situação. Obrigado, meu amor. Um abraço, Mário, um abraço, Bruni. Fiquem com Deus. Maravilha. Essa aqui foi a entrevista do Léo Mamoré, né? Grande caminhoneiro, há 21 anos trabalhando, honrando a sua profissão, honrando a sua família, a empresa que ele trabalha. E a gente vai encerrando aqui na 105, mas você pode acompanhar aí na segunda-feira no nosso canal no YouTube, né, Bruni? Facinho de achar lá no YouTube, lá você digitar Programa Amigos da Estrada, que você vai achar lá a entrevista na íntegra. Maravilha, e até o próximo programa aqui no YouTube, Amigos da Estrada. 105 FM.